Olá, meus alunos, você aí do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre as características do reino animal. Já falamos do reino Monera, falamos do reino Protista, falamos do reino Fungi e agora vamos dar uma introdução no reino animal, falando um pouquinho das características. Falando um pouquinho sobre os invertebrados, os vertebrados e assim só vamos falar um pouquinho das características para depois entrar em si nos vertebrados e invertebrados, tá, gente? Então, cola comigo aí, fecha comigo aí e preste atenção no vídeo que é muito interessante para vocês aprenderem. Vai lá. Então, pessoal, o reino animalia ele é formado por seres que são eucariontes, ou seja, são seres que vão ter uma célula com núcleo individualizado, vão ser multicelulares, ou seja, vão apresentar várias células na sua constituição. A sua nutrição é heterotrófica, ou seja, eles vão precisar de outro organismo para se alimentar, né? Nós, nós seres humanos, precisamos da carne, precisamos do ovo, precisamos, enfim, consumir alimentos, não é, que nós não produzimos, não é, para nos alimentarmos. Os principais filos dos animais são os mais importantes que nós temos aqui são o filo porífero, filo porífero, os cnidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos, tá, gente? Cerca de 8 milhões e 700 mil espécies de animais existentes. 6,5 milhões são de espécies terrestres e cerca de 2,5 milhões de espécies são marinhas. E mais ou menos 1,3 milhões de espécies que não são descritas. Então, temos bastante aí espécies de animais que não são descritas assim na literatura, na parte aí das classificações. Como é que a gente pode introduzir aqui e falar um pouquinho sobre a quantidade que existe ao certo de filos, né? Nós temos aí os anelídeos com 9.000, né? Os nematelmintos com 8.000, as esponjas com 4.000, que são, vamos dizer assim, menor quantidade, então esponja com 4.000, equinodermos com 6.000, nematelmintos com 8.000, anelídeos com 9.000, quinidários com 11.000, né? E os cordados com 45.000. Mas aí nós temos o maior filo que nós temos existente, nós temos os artrópodes, que é cerca de 1 milhão ou mais, né? Em quantidade que nós temos aí nos filos animais. Então os artrópodes eles estão em maior abundância aqui no nosso planeta, né? Na quantidade de animais aí nós temos a maior quantidade dos artrópodes, tá, gente? Muito interessante isso aí, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre os 9 principais filos. O filo dos poríferos são representados pelas esponjas. São animais aquáticos, tá, com organização corporal bem simples, tá? Então, quando a gente fala de animais em si, o mais simples que a gente tem, assim, que a gente pode colocar, são os poríferos, tá? São as esponjas. Maioria marinha, presa às rochas e objetos submersos. Possui ausência de órgãos, tá? Então eles possuem células com tecidos, só que eles têm ausência de tecidos diferenciados, tá, gente? Então eles não vão possuir órgãos e ausência de tecidos diferenciados. O filo dos quinidários, o filo quinidária, ele vão ser também animais aquáticos, né? O exemplo que nós podemos falar aí são as águas-vivas, os corais, as caravelas, as anêmonas do mar. A maioria vai ser marinha e alguns podem ser fixos a objetos submersos e outros ter vida livre. Os pólipos eles vão ser fixos e as medusas vão ser livres, tá bom, gente? Os plateumintos, não é, que são vermes de corpo bem achatado, tá? Então são vermes de corpo achatado, dorso ventralmente. Vivem em água salgada, vivem em água doce, em ambientes de terra firme e úmidos, ou no interior de outros animais, quando eles vão parasitar. Então, quando eles vivem no interior de outros animais, eles se tornam parasitas. Vida livre que nós podemos falar aí são as planárias, que podem ser aquáticas ou terrestres, ou os parasitas, né, que nós temos aí como os principais, é a tênia e o esquistossoma. A tênia que é
muito importante. O esquistossomo também, a tênia causa ateníase, e o esquistossomo causa a esquistossomose, que são doenças bem perigosas aí, causadas por esses vermes plateumintos. Planário não vai causar nada, planário é um bichinho tão bonitinho. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre as planárias, sobre os plateumintos. Você vai ver como é bonitinho uma planária. Os nemateumintos, né, que aí nós temos vermes com corpo cilíndrico e afilado nas duas pontas, tá, gente? Vivem em todos os tipos de ambientes, seja ele água doce, seja ele água salgada, terra úmida, no interior de animais ou plantas, isso no caso quando eles são parasitas. Exemplo, nós temos aí as lombrigas, né? A lombriga é um plateuminto de muita importância aí quando a gente fala de patologias, né? O ancilóstomo, né, que é causador do amarelão, e a filária, que é causador da filariose ou elefantíase. Aqui você vê um quadro de elefantíase, né, que são vermes, né, que vão atacar ali os vasos linfáticos e vão causar esse inchaço, tá, gente? Infelizmente não tem cura essa doença, tá, gente? Os moluscos, né, que pertencem ao filo Molusca, vão apresentar corpo mole, em geral revestido de concha calcária e rígida, e podem habitar na água doce, na água salgada, em variedade de ambientes em terra firme. Exemplo que nós temos são os caramujos, os mexilhões, as lesmas, os polvos, as lulas, tá? Esses são os moluscos. Os anelídeos, não é, que tem corpo cilíndrico e tem anéis no seu corpo, né? Por isso que o nome é anelídeo, porque é formado por anéis. O exemplo aí que nós possuímos é as minhocas, né, que são os maiores exemplos aí de anelídeos. Temos também as sanguessugas, tá, gente? Podem viver em água doce, salgada ou também em solo úmido. E aqui está, como nós falamos lá no início da aula, a maior quantidade de número de diversidades, né, que nós podemos falar. O maior filo que nós temos é o filo dos artrópodes. Tem uma grande diversidade, como nós já falamos. Corpo protegido por uma armadura rígida chamada exoesqueleto, cujo seu material é um carboidrato chamado quitina. Possui 3 subfilos, que são os crustáceos, os quelicerados e unirrâmios, né? Os crustáceos, na maioria, são aquáticos. Nós temos como exemplo aí o camarão, a lagosta, o caranguejo, o siri, o tatuzinho de jardim, etc. Unirrâmios, nós temos aí o piolho de cobra, que são os diplópodes, as centopéias, que são miriápodes, e os insetos. Os de terra firme, né, também são de terra firme, e a maioria dos seres vivos que nós temos. E os quelicerados, que é um outro grupo, né, cujos exemplos nós temos as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, os ácaros, e podem viver em terra firme, tá? Os equinodermos, né, pertencem ao filo Equinodermata, animais exclusivamente marinhos. Os mais aparentados com os cordados, né, porque vão ter algumas características semelhantes, né, vamos dizer assim, é o período de transição, né, até chegar aos cordados, vamos dizer assim. O exemplo são as estrelas do mar, o ouriço do mar, bolacha do mar, pepino do mar, tá, gente? São exemplos de equinoderma. O maior exemplo que a gente coloca é sempre a estrela do mar. E os cordados, né? Os cordados que vão ter ainda alguns invertebrados aquáticos, que são as acídeas e os anfioxos, e todos os vertebrados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. É um grupo muito diversificado, de acordo com o tamanho, com a forma corporal e o tipo de ambiente. Certo, pessoal? Então falamos um pouquinho aí das características dos animais, falamos bastante aí sobre os grupos, os filos, os principais filos que representam os animais. Então espero que vocês assistam aí, reassistam, façam os exercícios que eu vou passar para vocês. E até uma próxima aula, até um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e façam os exercícios e estudem bastante, tá bom? Até uma próxima, fique com Deus.